Palavra, então, a professora Marli Vieira, da Universidade Federal do Tocantins, contadora, e ligado também a este tipo de conhecimento. Ela vai falar sobre conhecimento tradicional, inovação e tecnologia. Professora, seu microfone está mudo. Ainda não. Agora sim. Bora. Tecnologia é assim mesmo, né? Isso. Palavra é sua, professora. Então, agradeço ao professor Milanês pelo convite, cumprimento a todas as pessoas que estão presentes aqui para esse evento. E eu venho representando o Brasil, trabalho na Universidade Federal do Tocantins, sou professora e membro do Conselho Regional de Contabilidade e Programa de Voluntariado da classe contábil. O Brasil e Portugal, ele tem uma relação importante de mais de 500 anos de troca de conhecimento e cultura. Nessa perspectiva, nesse sentido, eu vou falar sobre a cultura do conhecimento tradicional, inovação e tecnologia, sobre o tema Viver a Cultura Luso-Brasileira. A minha apresentação será no contexto, então, desse evento. Eu vou iniciar com 3 grandes momentos de inovação que chamam a atenção. A gente já conhece, mas essa primeira aqui, a chegada das caravelas, foi a melhor tecnologia naval que nos trouxe a aproximação entre os países. A segunda inovação foi a travessia aérea do Atlântico Sul, que foi em 1922, os aviadores portugueses, o Gago e o Coutinho, e Sacadura Cabral, eles realizaram essa primeira travessia, foi no ano em que o Brasil completava 100 anos. Aí a terceira grande inovação é a chegada das redes sociais, a internet, a inteligência artificial, que veio facilitar a nossa vida. Eu elenquei aqui 4 redes sociais: LinkedIn em 2013, Facebook em 2004, YouTube em 2005, Instagram em 2010, e o TikTok também recentemente, né, a partir do ano de 2020, e ainda a gente usou muito o Orkut, né? Eu usei, da minha época, e que não existe mais. E aí eu coloquei aqui também para ilustrar que os YouTubers, eles têm uma influência muito grande com a cultura, passando a cultura. E aí eu encontrei aqui no site do Globo Cultura que crianças portuguesas, elas pegam o sotaque brasileiro e vice-versa, né, também brasileiro, em função dos maiores youtubers aqui que apresentam seus trabalhos. A rede social também facilitou a nossa vida, a internet facilitou muito. Por exemplo, na contabilidade, a partir desse grande momento de inovação, a contabilidade ela passou a modernização, a se organizar para a modernização dos trabalhos. Em 2007, ela passou a convergência com as normas internacionais. E aí, a partir desse momento, surgiu o sistema público de escrituração digital, que eu considero uma inovação muito grande para a área contábil,
porque a Receita Federal do Brasil, ela instituiu esse sistema chamado SPED, e ele substituiu o papel pelos arquivos digitais. Então, isso facilitou muito a vida do contador. E é também, além de arquivos digitais, ao cruzamento de informações, cruzamento de dados, seja por compra, por venda, por pagamento, por recebimento. Então, a contabilidade ela passou em tempo real, apresentar dados gerenciais e informações gerenciais e fiscais também. Isso facilita a vida do contador e facilita a vida do empresário para a tomada de decisão. A partir também de 2009, tivemos a Lei 11.941, de 2009, que trouxe a informatização e a unificação de informações contábeis com cruzamento de informações gerenciais e fiscais. Aí eu fiz um gráfico aqui também para ilustrar que, ao longo dos séculos, lá no século XVI, quando existia a professora, perdão. Desculpa atrapalhar, a senhora está mostrando alguma apresentação? Sim. Precisa partilhar a tela para nós vermos, que até agora... Perfeito. Tá iniciando. Foi. Apareceu agora. Apareceu. Ao longo dos séculos, então, a partir dos séculos, deixa eu abrir a tela. Tá bom assim ou precisa abrir mais? Como a senhora quiser. Se quiser continuar assim também. Poderia colocar em modo apresentação. Beleza. Então, a partir do século XVI, lá nos anos 1500, por exemplo, uma encomenda de outro país, de Portugal, para chegar ao Brasil, levava 44 dias. Já no século XX, com a evolução, a inovação, passou a 62 horas e 26 minutos. Vejam a diferença de 44 dias para 62 horas. E a partir de 2004, com a internet, instantaneamente se recebe. Um PDF que sai, um livro em PDF que sai de Portugal, instantaneamente chega no nosso e-mail, no nosso WhatsApp. E a tecnologia ela veio também em prol da humanidade, para preservação e compartilhamento da cultura tradicional. Por exemplo, esse evento que a gente está fazendo hoje, ele fica para a perenidade nas plataformas digitais, porque pessoas de diferentes origens podem compartilhar suas experiências, seus costumes e disseminar esse conhecimento. Como as redes sociais contribuem com a cultura do conhecimento tradicional? Compartilhando experiências. As pessoas podem partilhar suas vivências em comunidades online, enriquecendo o aprendizado e o conhecimento. Hoje a gente faz, por exemplo, temos plataformas aí de ensino, temos de turismo, temos de lazer, de culturas, e as culturas elas não se perdem ao longo da história. Tem um caso no Brasil de uma indígena que somente ela falava a língua. E aí, em função das plataformas digitais, ela foi entrevistada e foi transformada em e-book, e hoje a língua ela perpetua naquela comunidade. Ela poderia ter morrido, aquela cultura, aquela tradição, se não fossem as plataformas digitais. Também a conexão entre gerações, né, entre jovens e pessoas mais adultas, compartilhando as suas experiências. Eu coloquei 2 exemplos aqui, a dança do fado aí em Portugal e a dança gaúcha. Dancei muito essa dança gaúcha, me criei dentro do Centro de Tradições Gaúchas. E aí se perpetua essa tradição
em função das redes sociais, a gente acompanha a história, o desenvolvimento da tradição, e é muito importante a conexão entre gerações. Também, ela amplia o alcance. Nós temos aqui no Tocantins o capim-dourado, né, que ele é cultivado aqui e daqui sai o artesanato. Pessoas de outros países podem comprar pela internet esse artesanato. E a mesma coisa acontece em Portugal com o coração de Viana. Se eu quiser adquirir hoje, eu encomendo e em pouco tempo eu tenho aqui nas mãos esse produto. Preservação dos documentos também, a tecnologia permite a preservação dos conhecimentos ameaçados, e aí eu coloquei o exemplo aqui do Arquivo Nacional da Torre de Tombo, em Portugal, e da Biblioteca Nacional no Brasil. Se eu quiser fazer uma pesquisa hoje de doutorado, por exemplo, eu tenho nas minhas mãos a digitalização desses documentos, o que facilita muito a minha vida, bem, a rapidez para eu desenvolver, e ainda a redução de custos, né? Porque eu não preciso me deslocar para outro local para fazer a pesquisa. Então, as redes sociais, elas têm vindo de uma forma muito rápida e vem para beneficiar o nosso trabalho, né? Nós, pesquisadores, deve ter pesquisadores aqui nos assistindo também, facilitou o nosso trabalho. A gente tem o mundo na palma da mão, né? Nas nossas pesquisas. E aí, nas considerações finais, eu falo que as redes sociais desempenham um papel fundamental na divulgação da cultura portuguesa e brasileira, que é o caso do nosso evento, né? Mas a cultura do mundo inteiro. Fornece espaço virtual de encontro e troca entre comunidades. A gente fica conhecendo tradições. Agora eu estava tomando um café aqui, aí o professor Milanês falou, está tomando um café com tapioca, com produtos aqui regionais. Então, nós temos chambari, temos tapioca, temos uma série de produtos regionais, e aí a gente consegue apresentar para o mundo. E fornece esse espaço, então, virtual de troca entre nós, né, entre as comunidades. E as redes sociais contribuem para o armazenamento de informações valiosas e o compartilhamento de inovações. Muitas novidades chegam lá em Portugal, não chegou aqui no Brasil, o professor Milanês já coloca lá no WhatsApp, eu já fico sabendo. Então, facilitou muito esse nosso contato, essa troca de experiências e compartilhamento de conhecimento. E aí eu deixei aqui um pensamento para a gente refletir, do Theodore Levitt, que a criatividade é pensar coisas novas e a inovação é fazer coisas novas. Então, a criatividade é planejamento, né? E a inovação é agir, ações, é isso que a gente está fazendo nesse momento. Muito obrigada pela atenção, e aí eu fico à disposição de qualquer dúvida. Deixei aqui meu e-mail, coloquei o Instagram e o endereço da universidade onde eu trabalho. Obrigada a todos e uma boa tarde aqui no Brasil e boa noite aí em Portugal. Um abraço a todos.